Olá, amigos, sejam bem-vindos. Vamos tentar usar um recurso tecnológico novo aqui, que é a aula com PowerPoint, com texto, com vídeo, com áudio. Então, vamos tentar usar todas essas tecnologias aqui para dar uma aula diferente para vocês. Estou aqui no meu escritório, na minha casa, né? Acompanhado aqui do meu cachorro, aqui. Vem cá, aqui. Olha só, não sei se vocês conseguem ver aqui. Esse é o Anakin, ó. Anakin, né? Ele foi pegar a bolinha dele, Anakin. Ele está desobediente hoje, mas normalmente ele é obediente. Tá? E ele está aqui justamente para me acompanhar nessas aulas. Vamos ver se a gente aprende juntos, né? E é uma delícia ter um cachorro desse, que é muito obediente, é muito companheiro. E sempre é muito bom nós estarmos em companhia de pessoas agradáveis como vocês também. Nossa disciplina é Direito da Seguridade Social e nós vamos trabalhar hoje aspectos gerais e constitucionais dessa disciplina. Como vocês já sabem, a Seguridade Social está a partir do artigo 194 da Constituição Federal. Ele é um sistema de proteção social destinado a proteger todos os cidadãos em todas as situações de necessidade e é denominado Seguridade Social. Essa atuação é composta de serviços e benefícios, desenvolve-se por meio de 3 áreas distintas, com organização e setores e órgãos próprios. Antes do governo Bolsonaro, havia um ministério para cada área. O Ministério da Saúde cuidava da saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social cuidava da ciência social. E havia um Ministério da Previdência Social que cuidava especificamente da Previdência. Bem, esse Ministério da Previdência ele foi incorporado como uma secretaria dentro do Ministério da Economia, que foi criado com a fusão do Ministério da Fazenda, Planejamento e Previdência. Olha, pessoal, a definição da Seguridade Social como um conceito organizador da proteção social brasileira foi um dos mais relevantes inovações do texto constitucional de 1988. A Constituição Federal de 88 ampliou a cobertura do sistema previdenciário e flexibilizou o acesso aos benefícios para os trabalhadores rurais, reconheceu a assistência social como política pública não contributiva, que opera tanto serviços como benefícios monetários, e consolidou a universalização do atendimento à saúde por meio da criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Desta forma, a Seguridade Social, articulando as políticas de seguro social, assistência social, saúde e seguro-desemprego, passa a estar fundada em um conjunto de políticas constitucionais, ou seja, a definição de políticas públicas na área da Seguridade Social, ela é constitucional e só pode ser modificada se nós mudarmos a Constituição. Olha, contudo, mais que a ampliação da abrangência de cada uma dessas políticas públicas abordadas no âmbito do capítulo da Seguridade Social, que é o título da ordem social na Constituição Federal, a relevância do tratamento constitucional neste campo deve-se ao fato de representar a instauração das bases para um amplo sistema de proteção social no país. De fato, são reconhecidas como objeto de intervenção pública e como campo do direito social um conjunto de necessidades e provisões cujo atendimento se encontrava anteriormente restrito ao âmbito privado. É neste sentido que se afirmou a garantia do acesso à assistência social a todos os que dela necessitam. Também nesse contexto, a proteção social aos idosos, às pessoas com deficiência, aos trabalhadores da agricultura familiar e aos doentes sem acesso à assistência médica previdenciária passou a ser entendida como responsabilidade do Estado e como direito do cidadão. É preciso lembrar que as estratégias de solidariedade familiar e, na sua ausência ou insuficiência, as iniciativas de natureza filantrópica ou caridade eram as únicas opções antes existentes para inúmeras situações de vulnerabilidade social, como doença, como assistência, mesmo como previdência. Este era o caso de todos aqueles que, não cobertos pelo Seguro Social, se viam impossibilitados de continuar trabalhando devido à invalidez, à doença ou à velhice. E esse sistema de seguridade social, que tem um custo, obviamente, ele é criado para dar essa assistência ao cidadão brasileiro. Olha, pessoal, a definição da Seguridade Social como um conceito organizador da proteção social brasileira foi um dos mais relevantes inovações do texto constitucional de 1988. A Constituição Federal de 88 ampliou a cobertura do sistema previdenciário e flexibilizou o acesso aos benefícios para os trabalhadores rurais, reconheceu a assistência social como política pública não contributiva, que opera tanto serviços como benefícios monetários, e consolidou a universalização do atendimento à saúde por meio da criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Desta forma, a Seguridade Social,
articulando as políticas de seguro social, assistência social, saúde e seguro-desemprego, passa a estar fundada em um conjunto de políticas constitucionais, ou seja, a definição de políticas públicas na área da Seguridade Social, ela é constitucional e só pode ser modificada se nós mudarmos a Constituição. Olha, contudo, mais que a ampliação da abrangência de cada uma dessas políticas públicas abordadas no âmbito do capítulo da Seguridade Social, que é o título da ordem social na Constituição Federal, a relevância do tratamento constitucional neste campo deve-se ao fato de representar a instauração das bases para um amplo sistema de proteção social no país. De fato, são reconhecidas como objeto de intervenção pública e como campo do direito social um conjunto de necessidades e provisões cujo atendimento se encontrava anteriormente restrito ao âmbito privado. É neste sentido que se afirmou a garantia do acesso à assistência social a todos os que dela necessitam. Também nesse contexto, a proteção social aos idosos, às pessoas com deficiência, aos trabalhadores da agricultura familiar e aos doentes sem acesso à assistência médica previdenciária passou a ser entendida como responsabilidade do Estado e como direito do cidadão. É preciso lembrar que as estratégias de solidariedade familiar e, na sua ausência ou insuficiência, as iniciativas de natureza filantrópica ou caridade eram as únicas opções antes existentes para inúmeras situações de vulnerabilidade social, como doença, como assistência, mesmo como previdência. Este era o caso de todos aqueles que, não cobertos pelo Seguro Social, se viam impossibilitados de continuar trabalhando devido à invalidez, à doença ou à velhice. E esse sistema de seguridade social, que tem um custo, obviamente, ele é criado para dar essa assistência ao cidadão brasileiro. Bem, o direito à saúde é um direito universal, com disposição expressa na Constituição Federal, artigos 196 a 200, trata-se de uma política socioeconômica. Isso é por conta do que está previsto na própria Constituição, mas a gente não entende assim. Saúde é uma política pública de Estado, que todos os governos, seja ele de direita, de esquerda, de centro, ou qualquer outra denominação, são obrigados a cumprir. Eles têm que entrar com as ações de saúde, sejam elas quais forem, mas no mínimo aquilo que está previsto na Constituição. Atualmente, a partir da Constituição de 88, nós temos o Sistema Único de Saúde. Veja, alguns autores chegam a dizer que antes da Constituição de 88, a saúde não era um direito universal e também não era um direito de todos. Era apenas para aqueles que tinham direito à previdência social, ou seja, se você tinha carteira assinada, você tinha direito à saúde, à ação de saúde do Estado. Então, ou você tinha dinheiro para pagar os custos do atendimento de saúde privado, ou você trabalhava, tinha carteira assinada e você tinha direito à ação do Estado na saúde. Se você não tivesse carteira assinada, se você estivesse fora do sistema previdenciário, você tinha que ficar aguardando as ações de saúde dos Montepios, das Santas Casas, ou seja, as ações voluntárias e aquelas ações que, na verdade, não eram obrigatórias. Então, muita gente morreu, muita gente adoeceu e não se recuperou, porque o Estado, antes de 88, não considerava a saúde como um direito universal, um direito de todos, tá? E, apesar desse ser um sistema central, um sistema único de saúde, ele é descentralizado e com direção em cada esfera de governo. Isso quer dizer o seguinte, que tanto na União, no Estado e nos municípios, nós temos o SUS. Por quê? Porque foi dividido as competências de cada ente. A União estabelece normas gerais, os estados normas complementares ou suplementares e o município atende com níveis locais. Normalmente, nós vamos ver isso mais especificamente lá na frente, a União atende principalmente aquelas questões de saúde de alta e média complexidade, os estados média e alguma alta complexidade, e os municípios só têm competência ou capacidade para atuar na baixa complexidade. O município pode ter média e alta complexidade? Pode, mas ele não é obrigado, ele só é obrigado a ter a atenção de saúde básica, que se reflete nas unidades básicas de saúde. O Estado e a União podem ter atenção básica na saúde? Podem, mas eles não são obrigados. Então, essa aqui é a divisão de competências entre o SUS que nós vamos ver
um pouquinho lá na frente. Tá? O objetivo principal do Sistema Único de Saúde na Constituição é a prevenção e a erradicação de doenças, bem como o tratamento e a recuperação de pessoas já debilitadas. Olha, conforme a própria disposição do artigo 197 da Carta Constitucional, somente a lei poderá dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. As suas principais características são o direito de todos, natureza gratuita, dever do Estado, garantido por políticas sociais e econômicas e é exercida tanto pelo poder público como pela iniciativa privada. Não esqueça, a saúde ela é um direito de todos. Olha, quando a gente diz que a saúde é o direito de todos, o dever do Estado, a gente fala, claro, naquela concepção de ideal. Né? O que nós vimos agora nessa pandemia do coronavírus, o SARS-CoV-2? Bem, nós vimos que essa saúde é direito de todos, é dever do Estado, mas nem sempre é prestado de acordo com como deveria ser, nas condições ideais que nós almejamos. Então, num processo de pandemia que ocorreu, que ninguém estava preparado para isso, você viu a lambança que foi feita tanto na União, no Estado, e as dificuldades que nós tivemos no município para poder atender a todas as pessoas que estavam doentes. Foi uma verdadeira operação de guerra. Mas mesmo antes disso, o que você vê? Você vê que os hospitais não conseguem atender todo mundo. Você vê que a dificuldade de acesso a remédios básicos e gratuitos que o Estado deveria fornecer, e até mesmo nas unidades básicas de saúde, a atenção e a quantidade de pessoas que estão disponíveis para essa atenção. Apesar de eu ter participado desse processo de avanço aí no município, a gente sempre tem uma dificuldade muito grande para estabelecer essa questão da saúde como um direito de todos. Né? Eu chamo a atenção para essas três situações básicas que nós temos aqui. A garantia mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doença e de outros agravos e o objetivo acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Eu acho que esse último objetivo aqui ele é meio difícil, né? Porque a gente vê que com a iniciativa privada tendo condições de oferecer, quem tem dinheiro tem muito mais condições de acessar os recursos de saúde, não os públicos, né? Mas os privados. E a saúde pública sobra para quem? Sobra aquele que não tem dinheiro. Nem sempre ela é de qualidade. Então essa é a minha maior crítica em relação a essas questões. Lembrando que, como direito de todos, até gente rica e com posses pode ter acesso ao sistema de saúde. Vamos imaginar, quem é o cara mais rico aqui de Macapá? Pense no cara mais rico de Macapá. Ele pode ser atendido pelo SUS? Claro que pode, porque ele é um direito de todos, ele não pode ser negado a ninguém. Né? O contrário já não é verdade. Né? O mais pobre pode ser atendido pelo melhor sistema privado de saúde do Brasil, do mundo? Não, não pode. Se ele não tiver dinheiro para pagar, ele não vai ter condições de participar desse. Bem, o que nós temos aqui, então, para encerrar essa questão da saúde, é a lei geral do SUS, podemos dizer assim, ela que regula aí ações e serviços de saúde, executados isolado ou conjuntamente, de caráter permanente ou eventual, tanto por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou de direito privado. Tá? Então, é a lei que vai aí determinar toda a parte de atendimento do Sistema Único de Saúde. Quando nós tratarmos de saúde, nós vamos aprofundar um pouquinho aí nessa lei específica, a lei número 8080, de 19 de setembro de 1920. E nós vamos tratar agora da assistência social. A partir do artigo 203, nós temos aqui as questões relacionadas à assistência social. Então, ela diz aqui que ela vai ser prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. E coloca os objetivos dela, que nós vamos ver mais um pouquinho lá na frente. Então, vejam que com esses dois fundamentos aí, tanto no artigo 203 quanto no artigo 204, a assistência social tem por objetivo principal o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos. Trata-se, portanto, de política social com finalidade de proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. Também de responsabilidade da assistência social o amparo às crianças e aos adolescentes carentes, além de promover a integração ao mercado de trabalho e a habilitação e a reabilitação de pessoas com deficiência, com sua reintegração ou integração à vida comunitária. Então vejam que aqui a assistência social ela é extremamente interessante,
Porque ela é não contributiva direta. Por que não contributiva direta? Porque você não precisa pagar para ter o benefício em troca dele. Então você paga os seus impostos, você paga as suas contribuições gerais. E com esse dinheiro presente no orçamento da União é que ele vai garantir os direitos da assistência social. Sabendo que o direito à assistência social é só para quem dela precisa. Lembra no caso da saúde? Na saúde, todo mundo. Pensa no cara mais rico de Macapá. Ele tem acesso à saúde. No caso aqui, as pessoas que têm condições financeiras e não precisam, em tese, da assistência social, elas não vão ter. Vou dar o exemplo aqui do auxílio funerário. O auxílio funerário, se uma pessoa com alguma condição financeira, com dinheiro, morre, seus parentes, os seus familiares vão arcar com os custos do seu enterro. Mas se uma pessoa pobre, uma pessoa sem recursos financeiros falece, aí sim o município ou o estado podem prestar a ela o chamado auxílio funeral, que é pagar o enterro dessa pessoa. Vejam então aqui a Lei Orgânica da Assistência Social, nós vamos nos aprofundar mais lá na frente, no seu artigo 1º, que fala que é o direito do cidadão, é direito do Estado, é dever do Estado, é uma política pública. Sempre que você falar em política, enquanto gasto de orçamento do Estado, você tem que colocar o termo pública. A Constituição e as leis não trazem esse termo, mas eles deveriam trazer, porque tecnicamente isso é mais correto. Então, leia-se, é política pública de seguridade social não contributiva. Nós vamos atender isso aí mais na frente, mas agora você já tem essa noção específica. E lembrando que a assistência social não é favor, ela é um direito. E enquanto direito, a assistência social tem vários benefícios. Já falei aqui no auxílio funeral, tem a auxílio natalidade, tem o aluguel social, tem benefícios de prestação continuada, abrigos como o Centro Pop. Você sabia que em Macapá tem um Centro Pop? É para as pop porque é de populações de rua. Então, as populações de rua, aquela população que não tem dinheiro, não tem nada, vive de esmolas, eles têm um local que eles podem ir, podem dormir, escovar o dente, tomar um banho, ter refeições. E em Macapá, inclusive, nós já temos isso. O artigo 203, o artigo 204, aqui eu trouxe o artigo 203 para você, ele tem realmente muitas informações que você pode ter da assistência social. E olha, essa assistência social, ela concede, ainda que o único benefício mensal de prestação continuada, no valor de um salário mínimo, que quiseram na reforma da Previdência ou reforma da Seguridade Social, quiseram diminuir para metade do salário mínimo, que é um absurdo, né? Um salário mínimo já é difícil. Imagine esses benefícios diminuindo a metade. Eles têm um objetivo, suprir a carência de renda, para que o cidadão tenha condições mínimas de sobrevivência. Claro, possui fundamento constitucional e é regulamentado pela Lei 8.742 de 1993. Então, nós temos as leis que trazem esses regulamentos. Olha, esses benefícios assistenciais, eles são garantidos aos idosos, aos deficientes, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la mantida pela família. Considerar e ter a característica de como é que é idoso, como é que é a pessoa com deficiência e várias outras informações que nós vamos ver no seu tempo adequado. E é claro que nós temos uma lei que trata especificamente da assistência social. Tá? E essa lei é chamada de Lei Orgânica da Assistência Social. Esta lei orgânica, que trata de todos os trabalhos, ela está aqui, ó. Você clica aqui no link, que você vai ter acesso a essa norma jurídica, que vai trazer aí importantes informações para que você possa saber quais os direitos, garantias e outras coisas mais relacionadas à assistência social no Brasil. Bem, colegas, vamos falar agora de previdência social. Tá? A nossa previdência social, que é um dos tripés da Seguridade Social, ela é organizada sob forma de regime geral. Então, a previdência social encontra-se fundamentada constitucionalmente nos artigos 201 e 202, sendo disciplinada infraconstitucionalmente, principalmente pela Lei 8.212/91, que trata sobre custeio e financiamento, e a Lei 8.213/91, que são os planos de benefícios. Isso acabou de ser mudado por uma emenda à Constituição, uma PEC, que mudou substancialmente. Nós vamos ver, inclusive, essa mudança. Essa mudança ela prejudicou enormemente os trabalhadores civis, tanto servidores públicos quanto da iniciativa privada, quanto da sua conformação, e beneficiou
a parcela de servidores militares que tiveram aumentado os seus benefícios sem a devida proporção no pagamento do custeio que a eles têm direito. Bem, a proteção que cabe refere-se à garantia de meios de subsistência quando de períodos de improdutividade laboral ou financeira, tais como doença, invalidez, maternidade e idade avançada. Também compete à Previdência Social a concessão de salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda e pensão por morte quando do falecimento do segurado titular. A questão é assim, é direito de todos? É direito de todos, mas você só tem esse direito se você contribuir. Então, é direito de todos, mas você precisa contribuir para o sistema. E o sistema possui aqueles contribuintes obrigatórios, ou seja, quando você começa a receber salário, você é empresário, você é descontado obrigatoriamente, tanto que tem natureza tributária as contribuições para a Seguridade Social, especificamente também para a Previdência Social. Então, você vai ser segurado obrigatório nesses casos específicos. Você é trabalhador, você começa a trabalhar, você é empresário, você tem que fazer parte do sistema, você tem que contribuir para o sistema compulsoriamente. Se você não for aquele que é obrigado a entrar no sistema, você pode entrar no sistema facultativamente, mas depois que você entra, você tem que cumprir aí prazos de carência. Bem, a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, apesar de estar disposta no inciso 3º do artigo 201 da Constituição Federal, não faz parte dos benefícios oferecidos pelo Regime Geral de Previdência Social, possuindo regulamentação própria e específica na Lei 7.998/90 de seguro-desemprego, mas ela compõe o sistema de Seguridade Social do nosso sistema de Seguridade Social brasileiro, previsto na Constituição de 1988. As principais características do direito previdenciário, do sistema de previdência social no Brasil, é que ele é um direito de todos, mas eu tenho essa crítica, né? É um direito de todos aqueles que podem pagar, e não apenas daqueles que precisam, aí já é assistência social. Tem natureza contributiva, ou seja, você necessariamente tem que contribuir para ter direitos de previdência social. Ponto. Não existe direito de previdência social sem a contrapartida em contribuições. Filiação obrigatória para todos que exercem atividade remunerada. Então, se exerce uma atividade remunerada, você não entra porque você quer, você é filiado obrigatório. E deve observar critérios de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. Bem, esse sistema, esse equilíbrio financeiro e atuarial é justamente o seguinte: aquilo que eu arrecado deve ser suficiente para o pagamento das prestações, para o pagamento desse custo. É por isso que alegam ter tido a reforma da Previdência, porque o custo da Previdência é muito maior do que o custo dos benefícios que são pagos. E o sistema de previdência complementar facultativo. É porque é o seguinte, a Previdência ela não paga tudo para você, ela só paga uma parte. Então vamos lá, na iniciativa privada, como é que é? Que atualmente, desde 2003, é igual também para o servidor público. Então todo servidor público da União e em alguns estados e municípios que entraram a partir de 2003, essa complementação com o sistema privado de previdência complementar, ele acabou sendo facultativo. Então vamos a um exemplo aqui, é mais ou menos assim, olha. Vamos imaginar que você ganha 10 mil reais de salários, né, por mês. E aí o que, é que vai acontecer? Você contribui sobre a Previdência, mas você contribui sobre quanto? Você contribui sobre o salário de contribuição. E o máximo do salário de contribuição, se eu não me engano, tem 6.550. Então a alíquota, que hoje é de 14%, incide sobre esse valor, é sobre 6 mil. Quando você se aposentar, o que, é que vai acontecer? Você não vai receber 10 mil reais. Você vai receber uma média ponderada desses últimos 80 maiores salários de contribuição. Ou seja, você ganha 10 mil hoje, quando você vai se aposentar, você vai ganhar, talvez não ganhe 6 mil reais. Não ganhe 5, ganhe 4, depende muito dos seus salários nas últimas 80 contribuições. Nós vamos ver isso especificamente quando tratarmos de custeio e de benefícios. E esse sistema facultativo é justamente para fazer essa complementação. Então você ganha 10 mil, paga só em cima de 6.550, e essa diferença aí de 3.350, você pode pagar uma previdência complementar. Os servidores públicos federais, alguns estaduais e municipais, eles já têm essa complementação na União, se chama FUNPRESP, é a Fundação de Previdência
alternativa para que os servidores, tanto do Poder Executivo, do Judiciário e do Legislativo, eles possam efetuar essa contratação. Servidores antes de 2003 podem fazer a opção, olha só, para 2003 em diante é obrigatório, 2003, antes de 2003 ele é facultativo. No meu caso, por exemplo, eu sou servidor público federal concursado da Receita Federal desde 1995. Então, eu optei por permanecer no regime antigo. Como é que é o regime antigo? Bem, agora tem uma tabela progressiva, vai descontar em torno de 18% da minha remuneração. Então, se eu ganhar 10 mil reais, vão descontar 1.800 reais do meu salário para eu receber os meus direitos previdenciários, que são aposentadoria, salário de invalidez, salário de licença-saúde, auxílio reclusão, caso eu seja preso, cometa um crime, seja preso, meus dependentes recebem um auxílio reclusão e por aí vai. Tá? Então, esses são os benefícios que ocorrem dentro dessas características. Bem, o artigo 9º da Lei 8.213, o Sistema Previdenciário Brasileiro é composto de 3 regimes distintos de filiação obrigatória conforme o exercício da atividade remunerada. São eles: o RGPS, é o Regime Geral da Previdência Social, que abrange toda a iniciativa privada e a maioria dos municípios brasileiros que fazem essa opção. Nem todos os municípios têm regime próprio. Vamos lá. Regime próprio dos servidores civis, RPSC, que é o regime da União. E nos estados e municípios eles são chamados de regimes próprios da União, dos estados e municípios, que abrange os servidores públicos federais e estaduais do Distrito Federal e dos municípios que optaram por constituir um regime próprio. No caso Macapá, o estado do Amapá e a prefeitura de Santana possuem regimes próprios, que são geridos respectivamente no estado pelo sistema de previdência, né, do estado do Amapá, que eu acabei de esquecer o nome agora aqui, vamos ver se eu lembro durante a aula. O do município de Macapá, que eu sou membro do Conselho de Administração, que é a Macapá Prev, e do município de Santana, que é a Sanprev. Né? Então, são regimes próprios de previdência. Né? E eu não consegui lembrar aqui o nome do sistema próprio estadual do estado aí que trata de previdência. Amprev, acabei de lembrar, é a Amprev, é a Mapaprev. Né? Então, a sigla é Amprev, que cuida aí do regime dos servidores públicos e estaduais. E nós temos o regime próprio dos militares, que abrange servidores da Marinha, Exército e Aeronáutica, e são eles ali que eles pagam. Nesse caso aqui, eles pagam não só uma contribuição para a Previdência, como eles têm também um sistema de saúde diferenciado. Então, você sabe que as 3 forças têm hospitais, aqui em Macapá nós não temos, mas em vários outros estados você tem o Hospital das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, e os militares, tanto os da ativa quanto os da reserva e os seus dependentes, eles são recebidos e são atendidos por esse sistema de saúde específico para militares. Bem, e para que serve a Previdência Social? Né? A Previdência Social serve para várias coisas. Bem, o objetivo principal dela é substituir a renda do segurado contribuinte, observando-se o teto, como eu já falei anteriormente, quando dá perda da capacidade laborativa do empregado. Então vejam que o empregado ele tem ali o salário dele, mas quando ele provisoriamente ou definitivamente ele perde a sua capacidade laborativa, ele vai ter que ter uma renda para sobreviver. E essa renda é dada por intermédio da Previdência Social, tendo a contribuição que ele já vem pagando para que isso possa acontecer. Então nós podemos afirmar com toda segurança que a Previdência Social é um seguro social para aquele segurado que contribui. E não só para o segurado, para a sua família também. Porque se você tem família, a sua renda ela serve também para garantir a sua família. É por isso que, no caso, por exemplo, do auxílio reclusão, quem recebe é a família do cara que é preso. E lembre-se, para receber auxílio reclusão, você tem que ter contribuído, e só recebe quem contribui. O cara que é trabalhador, que tem carteira assinada, que se envolveu com crimes, foi preso, a família dele recebe o auxílio reclusão. Aquelas matérias que saem por aí, que você recebe no WhatsApp, é tudo fake news, tá? Pelo amor de Deus, nós somos da área jurídica, nós não podemos acreditar nessa fake news, e caso a gente receba e tenha dúvida, nós temos que pesquisar sobre isso. Então, seguro social para aquele segurado que contribui, que vai resolver aqueles problemas de perda da capacidade laborativa, seja ela provisória, seja ela em definitivo. E aí, já percebeu que a perda definitiva é a morte, né? Então, quando você morre, quando o segurado morre, a família recebe a pensão
para que ela possa sobreviver. Com a reforma da Previdência, isso ficou muito mais ruim, muito difícil, realmente para aquelas pessoas que estão recebendo. Por exemplo, se o seu salário é de R$2.000 e você falece, a sua família só vai receber R$1.000. É isso mesmo, 50% que você, em tese, recebe. E a finalidade, a grande finalidade da Previdência Social é oferecer um plano de benefícios que vai proteger você e sua família, né, contra a perda salarial, temporária permanente, como eu estava dizendo para vocês, de risco social. Todos os riscos sociais são cobertos? Não, não todos os riscos sociais são cobertos. Apenas aqueles que foram eleitos. Aí você tem ali a pensão por morte, a perda da capacidade laborativa pela idade, que é a pensão por idade, a doença, seja ela definitiva ou provisória, aquela incapacidade, né? Você sofreu um acidente, perdeu as mãos, perdeu as pernas, então você vai aí ter os benefícios da área da assistência social. Bem, colegas, esses são os aspectos gerais e constitucionais da Seguridade Social, onde nós vimos a Previdência, onde nós vimos a assistência social e nós vimos a saúde. É interessante a gente ver o seguinte, gente, que na Constituição de 88, apesar da Seguridade Social ter saído com este tripé, saúde, assistência social e previdência social, isso só foi discutido lá dentro. Não havia nenhuma discussão antes no Brasil para se transformar a Seguridade Social nesse tripé. Discutia-se muito Seguridade Social, mas assistência social e previdência social. Foi na Constituição, dentro da discussão da ordem social, que algumas pessoas trouxeram essa discussão, alguns constituintes, na verdade, trouxeram essa discussão para colocar a saúde dentro da ordem social. O que se discutia é que a saúde deveria ter um aspecto específico, mas acabou prevalecendo essa ideia de tripé da Seguridade Social com a saúde dentro. Os atores, os stakeholders, né, como a gente costuma chamar, esses atores sociais da área sanitarista, da área da saúde, que discutiam muito, era um movimento muito forte, eles ficaram com muito receio de serem retirados recursos da saúde para a Previdência Social e para a Assistência Social, e eles colocaram um dispositivo na Constituição justamente para que o orçamento das três áreas, apesar de ser um orçamento só, você viu isso no direito financeiro, nós temos o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social. Mas dentro do orçamento da Seguridade Social, você vai discutir o quê? Você vai discutir a organização e a separação dos recursos, tanto receitas quanto despesas, no tripé. Então, eu vou ter o orçamento da saúde, eu vou ter o orçamento da Previdência Social e eu vou ter o orçamento da assistência social. Tudo isso compõe um grande orçamento da Seguridade Social. Mas, por previsão constitucional, eles têm que estar diferenciados dentro do próprio orçamento. É por isso que lá dentro nós vamos ter o orçamento da Secretaria de Saúde, o orçamento da Secretaria de Previdência Social e o orçamento da assistência social. Bem, esse sistema ele tem muitos avanços nos últimos anos, né? Nos últimos aí, desde a Constituição de 88. Mas claro que esses avanços eles ainda são pequenos diante das grandes necessidades que a nossa sociedade precisa. Nas três áreas. Saúde, vocês viram o caos com a pandemia. A assistência social, vocês viram a necessidade das pessoas que precisam desses recursos e o Estado brasileiro não tem condições de atendê-las. E na Previdência, essa discussão. Olha, a Previdência é um direito social, mas por incrível que pareça, o Estado brasileiro só quer ver a Previdência do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro. Vamos continuar discutindo isso nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Deem um feedback e vamos continuar trabalhando. Grande abraço a todos.